Você conhece o conceito bíblico sobre salvação? Você sabe a importância da salvação na sua vida? Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o Diácono Silvano e estamos iniciando mais um trimestre. Já fechamos o terceiro trimestre, razão da nossa fé. Agora estamos iniciando uma nova etapa, o quarto trimestre. Agora, no quarto trimestre, será comentado pelo pastor Cleito Ivan a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que está a capa da nossa revista. O pastor Cleito Ivan, ele é graduado em Ciências Contábeis pela Fundação da Universidade Regional de Blumenau e em Teologia pela Faculdade Evangélica de Teologia de Belo Horizonte. Possui especialização em Teologia e Bíblia pela Faculdade Luterana de Teologia e é doutor e mestre em Teologia pela Faculdade EST. Então, querido, hoje foi um tema assim, eu acredito, muito importante para a nossa vida cristã, que seja talvez a nossa maior esperança, né, de viver com o eterno. No terceiro trimestre foi comentado um pouco sobre salvação, né, que é a soteriologia, o estudo da salvação, mas nesse quarto trimestre serão 14 lições para falar só sobre a salvação. Então, as dúvidas que nós temos nesse trimestre serão todas esclarecidas. Vamos deixar bem claro o que é salvação, né? Então, vamos ver o que nós temos para aprender nessa lição, nessa revista, né? Introdução. Nessa lição, nós iremos ir falar mais sobre a história e a importância da salvação. Primeiro, eu quero deixar bem claro que a salvação ela é um processo imediato, que é na conversão, mas contínuo, que é a santificação. Como contínuo? Eu lembro como as teorias de Vygotsky, Vallon e de Piaget falam sobre o desenvolvimento humano, tem a operação concreto. Então, se você conhece esses teóricos, ele fala que o ser humano tem um desenvolvimento na sua criação. Primeiro ele vai começar falando, e daí vai ter um desenvolvimento no ser humano. Eu acredito que assim também seja a salvação no desenvolvimento do ser humano. Primeiro vai ser como se fosse uma criança, ela vai estar na barriga da criança, vai estar na barriga da mãe, e ali vai ser como se fosse a conversão. A pessoa se converteu a Cristo, depois vai ter o desenvolvimento, a pessoa já é salva, mas vai ter o desenvolvimento. Neste desenvolvimento, que é como se fosse as teorias de Piaget, Vygotsky e Vallon, que é o desenvolvimento humano, que é o desenvolvimento da salvação, que é a santificação. Assim nós queremos, então você já é salvo, querido. Primeiro tópico agora. O conceito bíblico de salvação. Ponto 1. O conceito. A palavra salvação em latim é composta por salvare, tornar seguro, e por salvus, boa saúde, ajuda. Então é tornar seguro e saúde, né? Daí que vem aquele cumprimento que tem até na Bíblia, quando vários cumprimentos, né? Salve, Rabi. Então é isso aquele cumprimento naquela época que eles queriam falar, boa saúde. Diz que vem esse cumprimento, né? Salve. Então esse conceito de salvação é disso aí, né? De deixar a pessoa seguro, deixar a pessoa em saúde. Isso que significa salvação. Então, salvação significa a ação ou resultado de livramento, preservação de algum perigo ou enfermidade, um estado em que esteja vivendo e que não possua condições próprias para vencer. Então, queridos, é como se fosse assim. A pessoa estava numa situação em que ela não conseguiria vencer, em que ela não conseguiria ter um resultado bom para ela, aí vem a salvação. E a salvação com algo externo que vem e livrou ele, deu um livramento e em saúde e em segurança. Esta é a salvação, né? Então, a salvação, para nós, não é uma ideia.
ou um projeto, é apenas uma pessoa. É o próprio Jesus Cristo, é o próprio Deus que se dá para nós. É o próprio Deus que se dá para nós. Nós não tínhamos méritos humanos, nós não tínhamos como nos salvar. Aí veio Jesus Cristo, ele vem nos dar o livramento. Jesus Cristo nos dá o livramento e salva o homem da sua condição de pecador. Só em Cristo que é a salvação. A salvação, então, é em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Agora, ponto de número 2. A salvação no Antigo Testamento. Como é que era essa salvação no Antigo Testamento? O sistema sacrificial do Velho Testamento não tirava o pecado, como claramente ensina em Hebreus, capítulo 9, versículo 1 ao 10. O sacrifício que eles faziam naquela época não era para tirar o pecado, era como se fosse uma forma para encobrir. Está lá em Hebreus 9, versículo 1 ao 10 e do capítulo 10, versículo 4. Mas apontava para o dia em que o Filho de Deus verteria seu sangue pela pecaminosa raça humana. Então, ali era como se fosse um símbolo, estivesse simbolizando que tinha que ter um inocente para pagar o pecado da raça humana. Ali também estava apontando para o Cristo. Todos os sacrifícios que foram feitos no Velho Testamento estava apontando para o Cristo, o Messias que viria para depois pagar o preço pelo pecado da raça humana. Aquilo que eles estavam fazendo não era para perdoar o pecado, era como se fosse, de certa forma, para encobrir o pecado. E estava também desde o... Então, o conceito da salvação do Antigo Testamento está ligado ao material. Um conceito errado que muitos pensam que a lei foi dada para a salvação. Então, a lei não foi dada para a salvação. É algo material, né? Como assim algo material? A salvação era, como nós já falamos, salvação é algo que é um livramento em segurança, né? Então, quando o povo de Israel era livrado de algo ali, foi salvação. Então, deixando bem claro que a salvação sempre foi algo por fé. A salvação é algo por fé. Então, Abraão foi tirado de um povo idólatra e foi mandado para uma terra que Deus assim ordenado. Ele foi por fé. Então, ele foi salvo daquele povo idólatra e foi o caminho que Deus colocou para ele. Ele foi salvo daquele povo ali. O povo de Israel várias vezes foi livrado, né, quando o povo egípcio estava seguindo eles, perseguindo eles ali. E eles estavam no Mar Vermelho, não tinha como fugir. Então Moisés tocou na água e o mar se abriu. Então Deus salvou o povo de Israel naquele momento ali. Então a salvação estava ligada assim, a algo material. Realmente o significado da palavra. Ser salvo, ter que ser livrado em segurança e em saúde, né? Como significa a palavra salvação. Então, desde o Antigo Testamento, então, deixa bem claro que é isso. A salvação se dava por meio de fé. Mas não era a lei que salvava. Ali estava sempre apontando para algo aqueles sacrifícios que eles faziam ali, já estavam apontando para o Cristo. E em Isaías 53, ele está falando também já do como é que seria, né, a vida do Cristo, o Messias, ele, que ele não teria nem aparência, nem formosura, mas que ele viria. Então, todos aqueles sacrifícios estavam apontando para algo que iria acontecer, para algo que já estava assim, planejado para acontecer, que era o Messias vir para salvar a humanidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ponto de número 3. Ponto número 3. A salvação em um Novo Testamento. Como é que estava a salvação? Já falamos como é que era a salvação no Antigo Testamento, né? Agora, como é que é a salvação no Novo Testamento? A salvação significa que Cristo fez expiação pelo pecador. Depois eu vou explicar o que significa expiação. Ocupando o seu lugar na cruz, passado. Então Cristo foi lá, ocupou o nosso lugar na cruz no passado. Significa que o crente é regenerado e santificado presente. Então a salvação como é contínua. Primeiro, a salvação se deu pelo mérito de Jesus Cristo ter morrido no nosso lugar. Depois, ele significa que o crente é regenerado e santificado. Vai ter o presente, que é a questão da santificação e regeneração, como já falamos. E depois será glorificado integralmente no futuro. Para deixar bem claro, é como se Cristo ele foi lá, morreu na cruz por nós, nos santificou, nos preparou e foi lá e nos resgatou e nos deu um corpo glorificado para nós estarmos com Ele. Isso é a salvação em Cristo Jesus. Então,
A salvação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nunca teve aspecto por mérito humano. Sempre teve seu início em Deus, e Paulo, em suas epístolas, quem mais esclarece os conceitos de salvação, mostrando que a salvação a salvação não é por intermédio da lei, nem por esforço humano, mas unicamente pela graça de Deus, em Gálatas 2, versículo 16. Pode ler lá, cara, está bem claro que a salvação não é pela lei, muito menos por méritos humanos, mas sim unicamente pela graça do Senhor. Jesus Cristo salvou você e Ele quer salvar muitos outros, somente pela graça dele. Né? Porque a pessoa merece, porque lá em Salmos ele fala que Ele não nos tratou segundo o que nós merecíamos, né? Graças a Deus por isso. Mas Ele nos trata por graça e por misericórdia que Ele nos trata. Então, é Cristo quem justifica, o perdoa, o reconcilia consigo mesmo, Romanos 5 versículo 11, adota em sua família, em Gálatas 4, 5, e sela e também glorificará. Isso que é a obra da salvação da nossa vida. É Cristo que faz tudo isso na nossa vida. Cristo justifica, perdoa, reconcilia consigo mesmo, adota em sua família, sela nós com o Espírito Santo e também nos glorificará. Essa é a salvação. Cristo fez tudo isso por nós. Então essa é a salvação no Novo Testamento, né? Através do Messias. O Messias foi lá e nos adota e nos reconcilia consigo. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Nós não merecíamos por nosso próprio mérito, assim como Paulo nos fala, mas o Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nos dá a salvação. É por isso que nós precisamos conhecer sobre a salvação, conhecer a Jesus Cristo. Então vamos ver agora, então, qual é a importância de conhecer a doutrina da salvação, né? Que é a soteriologia, a doutrina da salvação. Qual é a importância de conhecer, então, essa doutrina da salvação? Vamos lá, já falamos, então, o tópico de número 1, né? Que foi dividido em três tópicos, 1, 2 e 3. Agora, tópico de número 2, a importância da doutrina da salvação. Ponto de número 1, a grandeza da salvação. Antes de falar o ponto número 1, quero dizer que a importância da salvação, qual é a importância? Ela significa que o crente experimenta uma nova vida em Cristo, onde a salvação é a porta da entrada no reino de Deus e da vivência das realidades deste reino, aqui e agora, e que receberá a plenitude dele na vida eterna. Por isso que é importante nós conhecermos a salvação, né? Porque a salvação também já é agora, nós vamos desfrutar da salvação agora, ter uma vida plena em Cristo. Agora já o livramento desse mundo, se não for através da salvação de Cristo, nós não teremos livramento, não teremos como nós fugir das aflições, não teria como nós fugir assim, resistir às tentações desse mundo se não fosse por Cristo. É Cristo que nos livra das tentações desse mundo, é Cristo que nos livra e nos dá força para vencer as aflições desse mundo. Não estou dizendo que nós não vamos passar aflições, vamos passar aflição, mas por louvar seja o nome do Senhor, que Cristo Ele nos salva de tudo isso. Ele nos livra e nos guarda em vida e em segurança, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aí, agora sim, o ponto de número 1, a grandeza da salvação. Esse conceito é tão profundo que somente na eternidade que teremos a dimensão real desse conceito, né? Assim como nós falamos, a salvação é algo tão forte que Cristo fez por nós, que eu acredito que nós não sabemos, nós não damos valor para a importância da salvação em nossa vida. Até hoje mesmo, assim, é de certa forma desvalorizado o preço que Cristo pagou na cruz por nós. Tanto que é pregado mais o Evangelho para o homem, né? E pouco pregado o Evangelho realmente de cruz, pregado o Evangelho que realmente Cristo falou para nós, que é o Evangelho de conhecer, que seja feita a tua vontade, Senhor, que venha o teu reino em nossa vida. Isso que é o Evangelho do reino do Messias, do Cristo, né? Então, lá naquele grande dia, que nós vamos saber o tão grande já foi livrado, né? Então, não basta ser salvo, tem que saber o que é ser salvo e para que foi salvo. Mas foi salvo para quê?
Então nós foi salvo de quê, né? Então nós temos que procurar saber, nós foi salvo de quê? Nós foi salvo desse mundo, foi salvo, e como nós queremos também não foi salvo, nós somos salvos para viver a eternidade com Cristo. Como somos salvos, como salvo disso. Disso nós somos salvos. Por isso que naquele grande dia nós vamos ter a dimensão do que aquilo que nós fomos salvos, né? Que também já como fala na lição anterior, que está preparado o inferno, né? Para aqueles que não foram salvos com Cristo. Então é por isso a dimensão daquilo que nós fomos salvos, só Cristo, só Deus que sabe, né? Então é por isso que nós fomos salvos. Existe na atualidade um desmerecimento total do sacrifício de Cristo, como já falamos. Daí a necessidade do capacete da salvação, onde protegemos, guardamos e blindamos e nos aprofundamos no nosso conceito. O nosso autor colocou sobre isso aí, né? Sobre esse versículo do capacete da salvação. Muitas pessoas vão querer te confundir, vão querer confundir sobre a salvação. Então você pede a Deus, Deus nos deu o capacete da salvação para que nos blinde e nos dê convicção e segurança da nossa salvação. Nós somos salvos em Cristo. Conceitos fundamentais dessa doutrina. Quais os conceitos fundamentais dessa doutrina, né? Que é sobre a soteriologia. Eu quero falar só sobre uma. Tem vários, a gente costuma falar ali na frente, né? Tem a justificação, a regeneração, mas eu quero me falar só uma aqui também, que é uma das partes da soteriologia, da doutrina da salvação, né? Que é a propiciação. O que é essa propiciação? Propiciação significa tornar outra coisa favorável, tornar algo favorável a mim. Aquilo que eu não tinha direito, eu passo a ter direito, mas não pelos meus méritos, porém pelos os dele. Cristo nos proporciona vida eterna através do seu sangue. Isso que é propiciação, queridos. Isso que é propiciação. O preço que Cristo pagou, aquilo que eu não tinha direito, ele foi lá e me deu direito através da propiciação. Isso significa propiciação. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é lindo. Então, Cristo, eu não tinha direito, não pelo meu mérito, tenho o direito de viver a eternidade com Ele, não pelo meu mérito de viver com Ele, de passar a eternidade com Ele, não pelo meu mérito de ser salvo. Mas Cristo foi lá e morreu na cruz por mim e me passou a ter o direito e me deu o direito me deu acesso ao Pai, né? Isso que é propiciação, aquilo que eu não tinha direito, tornar outra coisa favorável, me tornou favorável, né? Tornou favorável, ele te tornou favorável também. Então Cristo nos torna favorável. Isso que é a propiciação. O sangue de Cristo nos torna favorável. Louvado seja o nome do Senhor. Não é meus méritos, mas é o sangue de Cristo. Não pela lei, mas sim pelo seu sangue. Ponto de número 2. Para compreender o que Jesus fez. A salvação abrange todas as dimensões da vida. Será que ela abrange financeira também? Então, o nosso autor aqui deixou bem aqui, né? No ponto número 2. A salvação abrange todas as dimensões da vida. Isso que eu quero deixar para você. A salvação, será que realmente abrange todas as áreas da nossa vida? Nós estamos... a salvação através do sangue de Jesus Cristo, nós estamos também seguros de não passar assim, perseguição, aflições ou financeiro. Eu quero dizer que, sim, eu acredito sim que a salvação de Cristo é sim para você ter uma vida boa, é para você ter uma vida financeira boa também, mas isso não é o foco, isso não é o objetivo, né? Cristo, ele nos salvou para nós vivemos com ele. É como se fosse lá em caixa alta, lá em negrito, bem assim, ó, que Cristo vai falar que as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas, Cristo. Então, o Evangelho do Reino de Cristo não é o foco que nós viemos viver bem assim, vou ter aquela vida material boa, vou ver rico, porque agora eu já citei Cristo. Este não é o foco. E se são demais coisas. Para uns, Deus escolheu sim, que vai ter uma vida financeira boa, tudinho. Mas isso não é para todos. Ele escolheu um. Ele vai ter Deus como justo? Não, né? Deus escolheu, mas a única forma de o homem ser saciado mesmo, a única forma é através da salvação. Isso é uma forma, tem muitas pessoas que ficam, eu vou buscar as melhores riquezas desse mundo, que isso vai me fazer feliz. Não é isso que vai te fazer feliz, não.
Porque na Bíblia conta bem claro, deixa bem clara, conta a história de um homem, que Deus deixou assim só para nós saber, que foi Salomão. E a Bíblia conta e diz que ele tinha tudo nessa terra, diz que ele tinha as melhores, tinha uma melhor casa, a Bíblia diz que ele tinha as melhores músicas na sua casa, tinha o melhor tudo. Mas, mesmo assim, ele não se conteve, isso só falou assim, se tudo é passageiro, se tudo passa. Então, se você me perguntar se quer ser rico, eu quero ser rico sim, não é pecado ser rico. Mas a questão é você se apegar a isso. É por isso que o Evangelho de Cristo não é o foco às riquezas. Né? Jesus deixa bem claro, ou servir a Mamon ou servir a Deus. Ou seja, ou servir as riquezas ou a Deus. Deus não quer que nós tenhamos o nosso coração voltado para as riquezas. Deus não quer que nós tenhamos o nosso coração voltado para as coisas materiais. Ele pode te dar, mas primeiro ele dá para uns e para outros não. Porque para uns ele vai ter trabalhado no coração, ter trabalhado na vida dele já, para que ele não tenha apego a essas riquezas, para que ele não desvie o foco que é o Messias, o Cristo. E assim sim, a pessoa tem que ver, senão a pessoa vive uma vida de idólatra, né? Vivendo sempre para as riquezas, vivendo sempre para as luxúrias, vivendo para as coisas desse mundo. E uma coisa que Salomão deixou bem claro, que ele teve tudo isso, e isso ele não, mesmo assim, ele não teve um contentamento, né? Como está escrito na palavra de Deus. Mas quando ele encontrar o Cristo, o Messias, que o único que torna o homem, deixa o homem de pé é o sopro de vida. Quando ele soprou o sopro de vida na Adão, foi isso que fez Adão ficar de pé. O fôlego de vida do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então a vida financeira, como falamos, então já não é o nosso foco. Aí quando a pessoa é salva, primeiro tem uma posição, qual é a posição desfavorável? A obra da salvação e seus processos. Por quê? Porque nós criamos atitudes salvas. Então, o que vai ser desfavorável quando a pessoa se salva é que nós vamos criar uma atitude salva. Nós temos que viver algo diferente desse mundo. Aí vai ser ter as perseguições, vai ter aquela coisa toda, mas nós criamos agora uma atitude salva. Você também vai criar uma atitude salva, se comportar diferente desse mundo. Não sejamos mundanos, né? O que é mundano? Mundano é ter apego às coisas desse mundo. Mas vamos ver agora como nós não vivemos nesse mundo, como se nós não pertencemos a esse mundo. Ou seja, não ter apego às coisas desse mundo. Primeiro, foi salvo pois aceitou Jesus como Salvador. Esse é o primeiro. Depois vem a santificação. Aí agora começa o processo, como já falamos lá na introdução. Né? Primeiro a pessoa vai lá ser Jesus como Salvador, aí depois vem um desenvolvimento, que é o processo, uma santificação. Essa compreensão do que Cristo fez é relativa ao seu conhecimento pessoal para cada salvo. Cada terá o seu tempo. Então, meu desejo de conhecer determinará esse processo. Cada um tem o seu tempo, querido. Para cada um, Deus vai... ou seja, lembra... Vou falar assim. A sua vontade de conhecer o Messias, o seu desejo de conhecer o Messias, o desejo de conhecer Jesus, isso vai fazer o tanto que você vai ser salvo, o tanto que você vai conhecer a Ele. Isso é de cada um. Para cada um, ele tem uma vontade mais... Ele tem uma força, ele tem... Então, eu quero conhecer, eu não quero ficar só aqui. Eu desejo conhecer mais a Jesus, eu quero conhecer mais a Jesus. E ele tem essa sede tão grande que esse desenvolvimento vai depender de você, vai depender de cada pessoa. Cada pessoa tem uma vontade mais, né? Então, o desejo de conhecer determinará esse processo, né? O processo que nós passamos, né? Cada um vai ter esse processo de desenvolvimento, aí o desejo de conhecer vai determinar esse processo. Então, a realidade da salvação convoca-nos para agir no mundo como uma antecipação do reino de Deus, promovendo a paz, o amor, a justiça e uma sociedade carente de Deus. Então é esse desejo, né? Nós vamos pegar o Evangelho, vamos viver como já não vivesse nesse mundo, né? Nós vamos pregar a paz, pregar a justiça, vamos ser justos, né? O que é ser justo? Nem de mais para um lado, nem de mais para o outro, mas justo. Esse é a pessoa ser justo. 3. Vamos lá ver o ponto número 3. Para se apropriar dos benefícios da salvação. Estou falando do ponto número 2, né? Estou falando do tópico número 2, a importância da doutrina da salvação. Falando do ponto 1, a grandeza da salvação, que nós falamos que é só em Cristo, só naquele grande dia que vamos saber a grandeza da salvação. Falando do ponto número 2, para compreender o que Jesus fez. Então, como já falamos, né? Esse é
abrange todas as áreas das dimensões da nossa vida, mas não é o foco. O foco é nós vivermos a eternidade com Ele. E agora o ponto de número 3. Para se abranger dos benefícios da salvação. Quais são os benefícios da salvação, né? Bora ver então quais os benefícios da salvação. Se engana quem pensa que a salvação não pode ser negligenciada. Será que a salvação pode ser negligenciada? Então, a salvação, a pessoa pode negligenciar a salvação? Então, lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, que fala, versículo 1 ao 3. Então, o que quer dizer que muitas pessoas estão dentro dos templos, casas e salões dos cultos e negligenciam a salvação. Mas como? Não vivenciando os seus benefícios. Então, a pessoa vai lá, aceita Jesus Cristo, já é salva em Cristo Jesus, mas ela não vive esses benefícios que o nosso autor está falando aqui, os benefícios da salvação. Eu deixei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a vida segundo o Espírito. A pessoa não vive segundo o Espírito, né? Vive segundo as obras do Espírito, mas a pessoa vive segundo as obras da carne. A pessoa não vive os frutos do Espírito Santo, mas vive segundo as obras da carne. Isso, então, está negligenciando a salvação. Então, os benefícios da salvação, a pessoa pode perder os benefícios da salvação quando a pessoa não vive segundo o Espírito, né? Então, nós temos que viver segundo o Espírito para beneficiar das obras da salvação. Uma pessoa que é grata a Deus, uma pessoa que não vive ansiosa com as coisas desse mundo, uma pessoa que não é orgulhoso, avarento, uma pessoa que não é mundana, ou seja, que tem o seu apego demais com as coisas desse mundo, não vive para seguir a Mamon, que é as riquezas, ou segue a Mamon, ou segue a Deus, a Jesus Cristo, né? Então a pessoa vai vir, segundo assim, buscar primeiro o reino de Deus, e sim vai beneficiar da obra da salvação que Cristo fez na vida dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esses são os benefícios da salvação. Viver e buscar a comunhão com o Messias. Vamos ver agora o tópico de número 3 e o último tópico também, né? A salvação prometida no Éden. Ponto de número 1. O pecado humano. Então eu deixei algumas consequências aqui do pecado humano. Primeiro, qual foi a primeira consequência do pecado humano desde o Jardim do Éden? A corrupção da natureza humana. Teve uma corrupção, quando Adão pecou, teve uma corrupção da natureza humana. 2. Originou-se a culpa como obrigação de reparar pelo pecado cometido diante da santidade divina. Então, teve a culpa, né? A pessoa começou a ter uma culpa, ela queria se livrar daquela culpa, aí ela tinha que fazer algo para sair essa culpa. 3. Uma pena teria que ser paga, ocasionando sofrimento e perdas para reparar o dano. E 4. Afastaram-se de Deus. Então eu deixei essas 4 coisas que foram as consequências do pecado, né? Então isso foram umas que nos atrapalhou, nos separou de Deus, a pessoa teve a culpa e teve que morrer e matar alguém inocente para se livrar dessa culpa. Eu quero salientar aqui que o pecado não faz parte da essência humana. Ele é na verdade um acidente no percurso, um intruso. Ele mudou o nosso relacionamento com Deus, mas a cruz veio proporcionar a volta desse relacionamento, em parte, com Deus. Então nós já vivíamos, nós perdemos essa comunhão com Deus, nós perdemos essa comunhão com o Altíssimo, mas Ele, pela sua graça e amor, Ele quer restaurar essa comunhão do homem com Ele, né? Ele vai lá, então, desde o Antigo Testamento, Ele vai fazer de alguma forma que quer se relacionar com o homem, né? E agora, Jesus Cristo pagou o preço na cruz por nós, e nós agora voltamos em parte essa comunhão com Ele. Essa comunhão que antigamente nós não tínhamos, agora em parte nós temos. Então louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. Então que nós devemos valorizar o preço que Cristo pagou por nós. Ponto de número 2. A transferência da culpa. A separação do homem com Deus no Éden foi justamente a maior ação de Satanás.
Quando voltamos a relacionarmos com Cristo, somos novamente ligados à essência do amor, ao tronco de onde tudo começou. Colossenses 2, capítulo 2. Então, querido, Satanás investiu contra a humanidade, investiu contra o homem para tirar esse relacionamento que o homem tinha com Deus. Foi o maior investimento. Mas, assim como nós falamos aqui, quando relacionamos com Cristo, nós voltamos, está em Colossenses capítulo 2, versículo 2. Nós ganhamos novamente essa comunhão com Cristo. Satanás tenta roubar essa comunhão que nós temos com o Eterno, mas em Cristo nós temos novamente essa comunhão novamente, né? Após o pecado, ambos transferiram suas responsabilidades. Não assumir a culpa. Então, quando Adão pecou ali, foi ambos jogando a culpa um para o outro, né? Isso é um efeito do pecado. A pessoa não quer assumir a responsabilidade do pecado. Então, a resposta que Adão deu para Eva, a resposta que Adão deu para Deus, isso nos mostra que não tinha como o homem resolver essa questão do pecado. Ele foi só transferindo para um, transferindo para outro, e não conseguiu dar uma resposta para Deus, porque o homem não tinha como resolver o pecado. Aí fica jogando para um, fica jogando para outro, e nunca tem como solucionar a questão do pecado. Isso já deixa bem claro que o homem não tinha como resolver essa questão do pecado, né? E ponto de número 3, e último: Satanás é esmagado e o pecado é vencido. Aqui foi a boa notícia, né? Nós já estamos terminando nossa aula e quero deixar essa boa notícia, que após a queda do homem, teve a primeira profecia, que foi em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o nosso Deus, ele mesmo falou que surgiria um que pisaria na cabeça da serpente, que lá em Apocalipse fala que é o dragão, né? O Satanás. Então, eu quero concluir essa aula dizendo que nada pode frustrar os planos de Deus. Satanás queria tirar essa comunhão, o inimigo da nossa alma queria tirar essa comunhão, mas Cristo foi lá e nos restaurou novamente a Ele. Nada pode nos separar de Cristo, querido. Que Deus te abençoe nessa lição. Até a próxima semana. Deus te abençoe.